Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa live que abre o ciclo de debate sobre a educação das relações étnico-raciais. O tema dessa noite será Letramento Racial Crítico e as Perspectivas para a Educação Básica. Eu sou Eduardo da Silva Araújo, eu sou professor da Rede Municipal da Serra, sou professor de inglês, sou mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisador do Grupo Literatura, que organiza esse evento com o apoio da PROEX, da UFES e da Secretaria Municipal de Educação da Serra. Bom, visando proporcionar acessibilidade a essa transmissão, nós teremos conosco os intérpretes Albaniza Teles e Raul de Lemos Santos. Agora nós teremos, nesse momento, a fala da subsecretária pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da Serra, Luciana Galdino. Olá, boa noite, profissionais da Rede Municipal de Serra. Queria compartilhar com vocês que é uma alegria estarmos aqui na proposição desse momento formativo, né, discutindo uma pauta de formação tão relevante para a educação, para o ensino, né, que são as relações étnico-raciais, de forma geral, num contexto mais amplo. De antemão, eu já quero agradecer a parceria, né, da PROEX, da UFES, da Secretaria Municipal de Educação, na proposição desse projeto. Né, é o projeto Literatura, um projeto importantíssimo para a nossa rede, que a gente vem agora com desdobramentos desse projeto. Então, em nome de toda a Secretaria Municipal de Educação, né, eu, Luciana Galdino, professora da rede, enquanto subsecretária pedagógica, em nome da equipe, eu agradeço a proposição, né, e as articulações para que a gente consiga esses momentos formativos, como esse momento de hoje, de grande relevância, né, para a nossa rede municipal. Gostaria também, na pessoa da professora Juliana, que é a nossa gerente, a nossa coordenadora do CE, gostaria de agradecer a todos os profissionais que estão nesse momento formativo, nesse diálogo, né, professora Aparecida de Jesus, professora Jaciara, professor Eduardo Araújo, né, os intérpretes que estão participando com a gente nesse momento, a todos os profissionais da rede que dedicam o seu tempo agora para essa conversa, para esse diálogo, para essa reflexão, né, aos parceiros aí desse projeto, fica o nosso agradecimento e fica também o nosso desejo de boas-vindas, de bom encontro e de uma boa formação para todos nós, tá? Obrigada a todos e que tenhamos um ótimo momento formativo com reflexões aí importantes, que possa ser traduzidas aí na nossa prática reflexiva, aí no nosso dia a dia, nas unidades de ensino, no nosso trabalho docente. Muito obrigado à subsecretária Luciana pela presença e pela parceria também da Secretaria Municipal nessa iniciativa que é tão importante. Nós passaremos agora a fala da professora doutora Débora Cristina de Araújo, que é professora de Educação das Relações Étnico-Raciais da UFES e é coordenadora do Grupo Literatura. Ela vai falar um pouco sobre a programação dessa noite, vai apresentar esse programa e esse projeto que nós estamos iniciando hoje. Então, com a palavra, a professora Débora Araújo. Eu não sei se a Débora já foi acrescentada na transmissão. Só aguardar. Acho que agora sim, agora a professora Débora já está presente. Com a palavra, Débora. Boa noite a todas, todos, todes. Agradeço imensamente pela oportunidade de o Literatura estar participando dessa ação linda, né, maravilhosa, em parceria com as instituições do município da Serra. Então, eu tenho de cara, né, para iniciar agradecer, aproveitando que estamos compartilhando a tela, né, agradeço a professora Aparecida de Jesus Ferreira, minha referência, uma pessoa que eu tenho como grande inspiração como pesquisadora.
a grande amiga e parceira de luta, Jaciara Paiva, a minha grande referência dentro da UFES, o meu querido colega de profissão, Eduardo Araújo, uma pessoa também que eu sou vinculada de coração, né? Ao Raul e ao Alba, que estão aqui na condição de tutoria, muito obrigada. A Luciana Galdino, que está aqui presente também, representando a Secretaria de Educação do município da Serra. A equipe toda de tutoria que está aí por trás, ajudando. Então, começando pela Ariane Meirelles, maravilhosa Ariane. Lu Soares, que também já vai falar daqui a pouco com vocês. E Joelma Rocha, por estar aqui presente. Além também do Ailton, que está no suporte, ajudando toda a estrutura. E também, principalmente, agradeço a todas e todos vocês que estão aqui assistindo essa live, podendo compartilhar esse momento ímpar, né, que nós estamos inaugurando, estreando no Literatura. Nós temos, nesse ano de 2020, nós tivemos muitas perdas, mas um momento específico que foi de grande alegria para a Literatura foi a aprovação de um projeto que nós desenvolvemos numa seleção nacional, o edital de equidade racial e diversidade de gênero na escola, na educação básica, promovido pelo CERT, o Centro de Estudos Desigualdade de Gênero e Desigualdade de Trabalho. E aí nós conseguimos a aprovação deste projeto e começamos a desenvolver ações. Mas as grandes ações estão acontecendo no âmbito de uma escola, então eu também saúdo a equipe da escola Antônio Vieira de Rezende, do município da Serra, que é a grande parceira de cara deste projeto, e saúdo a todos e todas que estão diretamente envolvidos. E hoje nós iniciamos, nessa proposta mais coletiva, mais plural, a Agbar Orô, ciclo de debates sobre educação das relações étnico-raciais e literatura infantil, né? E aí o Eduardo já anunciou. É um desejo nosso muito antigo de poder discutir as relações étnico-raciais numa perspectiva mais ampla e de poder falar de aspectos da literatura infantil. Então, a live de hoje vai tratar de um elemento, que são as relações raciais, mas futuramente nós teremos outras lives para discutir a experiência do ser negro na sociedade, na literatura infantil. Então, é com muita alegria, com muita emoção que nós, do Literatura, estamos aqui para saudar vocês. Então, sejam bem-vindas e acompanhem as nossas redes. Vocês vão assistir muita coisa bonita nesses próximos momentos. Um grande abraço. Bom, muito obrigado, professora Débora, pela fala. Não posso deixar de dizer que é minha orientadora de mestrado, então me sinto muito honrado de tê-la conosco e de ser orientado por ela. Dando sequência à nossa programação de hoje, nós vamos passar para a apresentação cultural, que vai ser feita pela mestra em educação e professora da Rede Estadual do Paraná, Lu Soares, que além de ser atriz, também é integrante do grupo Literatura. Então, com vocês, Lu Soares. Boa noite a todas, todos. É um prazer participar dessa noite. E eu trago aqui um pouco do jeito coletivo, desse jeito cultural do Literatura. Nós trouxemos algumas palavras para dialogar com todos os conceitos que mediarão essa noite. Então, eu compartilho com vocês uma poesia que eu fiz justamente nessa discussão, pensando na matriz africana como matriz pautada na oralidade, mas que oralidade não significa falta, ausência de escrita, né? Então, algumas palavras dialogando com os conceitos dessa noite. O poder da palavra. O poder da palavra moldando o nosso corpo no mundo. A corporeidade moldando o mundo pela palavra. A palavra radicalmente falada, criando raiz, subindo tronco, galhos, folhas e frutos. Da semente ao baobá, a palavra. Alojada em nosso corpo, como alma em nossa carne. A palavra como herança de nossas iás que sonharam, ouviram e dançaram. Em cada movimento, uma completa liturgia. O baobá, esse milenar gigante, viu, quando mediada pela violência, nos roubaram a palavra, aprisionando-a no papel. Desde sempre nascemos habitados pela palavra. Nossa palavra criou o mundo, significou-nos no mundo da história, da memória.
A palavra apartada da boca do povo, o povo excluído do mundo. A palavra refém dos letrados. Mas nossos ancestrais sopraram em nossos ouvidos sons de vida e resistência, cantigas herança, sonhos de mundo melhor. Lá no papel, a palavra encarcerada, ela que em nossa oralidade se fazia divina, orilitude. Na boca do povo, o poder da canção, a liberdade da rima. Na literatura da vida, as crianças riscaram nosso reencontro, desenhando no chão. Nossa orilitura, desenhada no chão, ganhou força e vida. Axé e determinação, consciência de si. Na esteira da luta, nossos aliados chegaram, trazendo a palavra que lia o povo no mundo. De novo divina, Yanson girou sua saia, e as letras se espalharam então. As palavras voando no espaço, buscando o abraço, nosso corpo recebendo tatuado e tatuando. Palavra potência, pedaço de nós, parte de nossa voz. Agbara orou. Nós, no mundo da palavra, transformando o mundo pela palavra, construindo a educação antirracista, crítica e emancipada. Gratidão e uma ótima noite para todos, todas e todes. Muito obrigado, Lu, por essa apresentação linda, por essa apresentação tocante. Acho que não teria uma forma melhor de começarmos a noite do que com uma apresentação que aquece tanto o nosso coração assim. Então, sem maiores delongas, nós vamos chamar a primeira palestrante da noite. A primeira palestrante é a professora Jaciara, a professora doutora Jaciara Silva de Paiva. Eu vou ler uma breve apresentação da professora Jaciara. Mulher negra, educadora popular e social, militante do Movimento Negro Unido, professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, da UFES, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFES, pesquisa e atua com as seguintes temáticas: educação popular, educação social, educação das relações étnico-raciais, movimentos sociais, crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, pobreza e desigualdade social, políticas públicas e ações afirmativas. Então é com muita honra e com muito prazer que nós passamos a palavra e damos as boas-vindas para a professora Jaciara. Uma ótima apresentação. Esqueci de ligar o microfone. Então, gente, agradeço a Eduardo. Como ele já falou, eu sou uma mulher negra, meus cabelos são crespos, à altura do pescoço. Eu uso um colar branco feito de restos de corais. Eu uso óculos preto com uma lente quadrada e outra redonda, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de externar os meus sentimentos a todas e todos que estão perdendo seus amigos e entes queridos pela Covid-19. Não tem sido fácil para nenhum de nós, né? E assim a gente vai caminhar hoje. Dou agora o meu boa noite a todas, todos e todes, né? E gostaria de agradecer imensamente o convite da professora Débora. A nossa referência é ela, tá, gente? E me sinto extremamente honrada em estar aqui com vocês hoje, ao lado da professora Aparecida, com quem eu sei que vou aprender muito essa noite. Quero parabenizar também a Secretaria de Educação da Serra, que, através da escola, num tempo tão adverso, se abriu para a realização de um projeto tão potente quanto este. Eu sou filha da escola pública, né? Enquanto educadora, estive na educação básica por quase 30 anos, na Prefeitura de Vila Velha, por isso eu me sinto muito à vontade em estar aqui hoje com vocês nesta noite. Bem, em tempos difíceis como estamos vivendo, né? Nunca é demais a poesia,
E nós precisamos da poesia simplesmente para não enlouquecer. Eu não sei declamar tão bem quanto a Lu, que foi maravilhosa, eu fiquei aplaudindo aqui atrás, mas eu vou tentar, né, fazer o meu melhor. Então, vamos mais uma poesia. Escola é lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, de salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que se alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. E a escola, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida que cada um de nós se comporte como colega, como amigo, como irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade com ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, inerte, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer e ser feliz. O autor dessa poesia que eu tentei declamar é Paulo Freire, né? E é a partir dele que eu vou falar hoje, né? E por que trago Paulo Freire hoje para a nossa conversa? Bons motivos, de fato, não me faltam, mas eu vou elencar alguns rapidamente. O primeiro deles é que estamos no ano do centenário do nascimento de Paulo Freire. Ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos na área de humanas em nível mundial, isso é muita coisa. É o cidadão brasileiro mais homenageado mundo afora. E ele é o patrono da educação brasileira desde 2012. Outro motivo, né, é porque a minha identidade de educadora se constitui a partir de meu trabalho como educadora popular. Eu atuei mais de 2 décadas como educadora de rua. Comecei nas ruas de Recife, cidade onde Paulo Freire nasceu. Depois eu voltei para o Espírito Santo, que eu sou capixaba, e meus educandos eram crianças e adolescentes em situação de rua. Então, as ruas foram minhas grandes salas de aula como educadora. Foi onde eu comecei. Eu trabalhava com crianças, adolescentes e jovens em processo de extrema desumanização. Uma sociedade racista, estruturalmente desigual, usurpava a humanidade de meus educandos. Então, minha função primeira ali, educadora, né, junto com os meus colegas, era trabalhar pela humanização. Aliás, Freire falava que a função do educador é acompanhar processos de humanização de todo ser humano. Mas ali, com os meus educandos, nós precisávamos ir além de acompanhar o processo de humanização, porque aqueles educandos tinham sua humanidade roubada. Por isso, a nossa função, como diz Miguel Arroyo, passava por recuperar a humanidade roubada de nossos educandos. Segundo Freire, existe uma luta, e o sentido dela ocorre quando os oprimidos tentam recuperar essa sua humanidade perdida. Enquanto educadora popular, através da militância, assim, porque não existe educação popular sem militância, eu aprendi a assumir o compromisso dessa luta junto aos meus educandos através da educação. Eu vou pedir para passar o primeiro slide, por favor. Pode passar o primeiro slide. Para o dia de hoje, né, eu pensei em falar sobre categorias freirianas que são quase viscerais, né, ao educador popular.
E penso que também ao educador escolar. Eu falo educador popular e educador escolar porque não existe uma educação. Educação não é sinônimo de escola. Existem outros espaços de formação e informação, né, na vida do ser humano. Por isso, quando eu falo em educação, eu falo em educações, né? Então, no dia de hoje, eu pensei em falar sobre categorias de freirianas, que são viscerais, são inerentes, né, ao educador popular, mas também ao educador escolar. Eu elenquei várias categorias, né? Mas quando eu concluí, eu vi que eu precisaria de horas para poder falar sobre todas elas, e aí eu precisei fazer escolhas. Lembrando que fazer escolhas, gente, nem sempre é algo muito fácil. Mas eu precisava fazer, pois eu tenho no máximo 20 minutos aqui para falar com vocês. Então, eu fiquei pensando em que categorias freirianas que fazem o educador ser, de fato, um educador. Qual delas, se desaparecesse, iria fazer também desaparecer o educador? E aí, eu elegi, dentre várias categorias freirianas de sentido, 4. Mas antes de falar ainda sobre essas categorias, eu preciso falar que eu conheci Paulo Freire em 1984. Ele tinha voltado do exílio há poucos anos, acho que uns 3 ou 4 anos, exílio em 80. Freire morava em São Paulo, eu morava em Recife, mas ele estava constantemente em Recife, né, que era a sua cidade natal, e ele tinha uma ligação muito forte com a Universidade Católica de Recife, mas não foi lá, não foi na universidade que eu tive o meu primeiro contato com Freire. Eu iniciei como educadora popular de rua em 1984, nas ruas de Recife, e através das formações do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua de Recife, eu pude ter formações com Paulo Freire. É claro que naquela época, eu muito nova, eu não tinha a mínima noção, tampouco dimensão de quem era Paulo Freire. Mas aquele ser me produzia encantamentos, né? Encantamentos a ponto de ser responsável por minha escolha em relação ao curso de pedagogia. O livro Pedagogia do Oprimido foi lido por mim antes de fazer qualquer curso superior em educação. Esse livro era a base pedagógica para o nosso trabalho nas ruas de Recife. Né? Nosso trabalho com prostitutas, com meninos e meninas em situação de rua. Então, através da educação popular e dos movimentos sociais organizados, eu fui me constituindo educadora e compreendendo a importância da teoria de Freire na minha vida enquanto educadora de rua. Então, os conceitos, suas categorias, elas vinham ao encontro de meu ser educadora popular de rua. Porque se vocês acham, né, que o fazer pedagógico da escola pública de periferia, ele é complexo, eu gostaria que vocês pensassem no fazer pedagógico das ruas, né, onde as nossas salas de aula eram as ruas, quase sempre nós tínhamos o sol para nos castigar, mas às vezes nós tínhamos muita chuva também. Nós tínhamos as pessoas que passavam sem pedir licença em nossa sala de aula, né? Nós tínhamos a fome dos nossos educandos a ser saciada, nós tínhamos a polícia, por vezes, bem violenta com as nossas crianças e adolescentes e com quem as defendia na rua. Nós tínhamos os traficantes que nos vigiavam constantemente, porque eles queriam ver o que as crianças estavam nos falando. Então, conhecer a teoria freiriana neste contexto, através de formação com o próprio Freire, foi para mim uma conspiração universal ao meu favor. Eu não sei precisar quantas vezes eu li o livro Pedagogia do Oprimido, que eu recomendo fortemente para todos que estão aqui hoje. E quem já leu, leia de novo. Foram muitas vezes, né? Às vezes nós chegávamos a discutir trechos do livro com os adolescentes nas ruas, debaixo das sombras de alguma árvore ou em alguma marquise. Através dessas formações com Freire, através das formações, através das rodas de conversa, do movimento social, da leitura insistente
adolescentes do livro Pedagogia do Oprimido, eu iniciei o meu processo de me tornar educadora. Né? Devo dizer que é um processo inconcluso, eu estou me constituindo educadora até hoje e continuarei me constituindo amanhã, enquanto viver. Né? Porque com Freire eu aprendi a ter consciência da minha incompletude. E a partir disso, meu fazer pedagógico foi sendo impregnado das categorias freirianas, né? Que hoje escolhi 4. Eu não sei se são as mais importantes, mas são as que mais me impactaram, são as que mais me desafiam até hoje como educadora. O mundo, o submundo que meus educandos viviam era demasiadamente cruel. Né? Eram crianças e adolescentes que deveriam estar protegidas, vivendo em uma situação de completo abandono, né? Em uma grande metrópole do Nordeste. Como eu poderia educar sem compreender esse contexto? Pode passar o segundo slide. O livro Pedagogia do Oprimido, então, ele me leva ao encontro de algumas respostas através de discussão que Freire faz sobre o processo de desumanização causada pelo opressor a seus oprimidos, a ponto de fazer com que os oprimidos se sintam menos humanos e que, por vezes, até admiram, né, o seu opressor. E aí, né, Freire coloca, não é possível refazer esse país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com um adolescente brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, invisibilizando o amor. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então, assim, a gente levava isso muito a sério, né? E aí, através da pedagogia do oprimido, me levando ao encontro de algumas respostas, né, através da discussão que Freire faz sobre esse processo de urbanização, e dizendo que a libertação era necessária, e a educação tinha um importante papel a desempenhar junto àqueles educandos, mas que para isso nós, educadores, tínhamos de compreender os diversos processos de desumanização a que as crianças e adolescentes eram submetidas. E aí eu começo a realizar uma leitura de mundo, algo que eu não sabia o que era. E eu descubro também que os oprimidos não eram apenas os meus educandos que estavam nas ruas, mas eu, em certa medida. Né? O fato de perceber que a maioria quase absoluta dos meus educandos nas ruas eram negros e o seu fenótipo se parecia com o meu também foi impactante para mim. Eu descubro também que aqueles educandos em processo de desumanização, eles possuíam saberes de experiência que eu desconhecia e precisava aprender. Suas leituras de mundo eram cheias de potência, né? E partiam de sua experiência de opressão, de pobreza, de racismo estrutural. Através desse processo, eu vou me descobrir como uma pessoa negra, também oprimida, e eu passo a frequentar o movimento negro unido em Recife. Me descobrir negra, né, me levou a um processo de libertação. Engraçado que eu havia sofrido racismo na infância e adolescência, parte da juventude inteira, sem compreender o que era isso. Então, descobrir e problematizar essas questões na minha vida me fez trabalhar uma importante categoria, que é a primeira que nós vamos ver aqui. É a categoria primeira escolhida por mim essa noite, que é a diretividade. Pode passar? O outro slide. Ela é... Paulo Freire diz que é na diretividade da educação, essa vocação que ela tem como ação especificamente humana, de endereçar-se aos sonhos, ideais, utopias, objetivos, que se acha que vem chamado de politicidade na educação. A qualidade de ser política, inerente à sua natureza. É impossível, na verdade, a neutralidade da educação. É impossível, não porque professoras e professoras baderneiros subversivos determinem. A educação não vira política por causa de decisão deste ou daquele educador. A educação, ela é política. Essa é uma prática, a diretividade, empreendida por um educador que sabe qual é o seu lugar. Até porque o fato de não saber
qual é o seu lugar, despotencializa a sua ação com os seus educandos. Então, é preciso que o educador saiba quem ele é, a serviço de quem ele está e sem neutralidades. Como eu poderia trabalhar com crianças e adolescentes negros, vítimas de racismo estrutural, se eu não me reconhecia como negra? Ainda em relação à diretividade, eu lembro certa vez, trabalhando de madrugada nas ruas de Vila Velha, uma pessoa foi nos encontrar da prefeitura, né, com o seguinte recado: olha, vocês estão trabalhando à noite, tirem as crianças, os meninos e meninas da praia, porque o prefeito vai caminhar amanhã de manhã e não pode ter um menino por ali. E aí eu me lembro exatamente a indignação de um dos educadores, né? Ele olhou para a pessoa que deu o recado e disse assim: olha, a prefeitura nos quer recolhendo esses meninos das ruas como se fossem lixos humanos, né? Mas eu sou educador, eu estou na rua para realizar um trabalho educativo, de libertação pessoal com essas crianças e adolescentes. Isso não me saiu nunca da mente, porque esse educador indignado, ele tinha a exata noção do lugar de onde ele falava, quem ele era, que tipo de educação ele praticava e a serviço de quem ele estava. O seu fazer estava impregnado de diretividade. A educação para Freire, ela era vista como um processo de humanização, né? Por isso, ela tem a possibilidade de transformar as pessoas e, consequentemente, uma sociedade inteira. Por isso, ela é defendida por Freire como um ato político, né? Um processo educativo supostamente neutro, onde o educador não sabe quem ele é, né? A serviço de quem ele está, que tipo de educação ele pratica, está a favor da desumanização dos nossos educandos, que são coisificados pela usurpação brutal dos seus direitos. Então, comprometer-se com a ideia de diretividade é construir uma leitura de vida crítica e ética em favor dos educandos e de seu contexto. Saber de onde se fala, saber a favor de quem se está, nos faz olhar para as nossas crianças que estão nas escolas, ou nas ruas, ou em outros espaços, né? As nossas crianças e adolescentes negras e pobres, nos faz olhar para elas e nos colocar sempre a favor delas. Sempre na luta pela humanidade perdida delas. E pela humanidade nossa também. Tendo consciência sempre que a educação pública, gratuita e de qualidade para todos, principalmente em meio a todo esse contexto distópico, onde falta o sonho, é um ato político que não se negocia jamais. Então, saber o que é pobreza, o que é o racismo que nos atravessa, o que a pobreza tem a ver com racismo estrutural, que existe e persiste como um fenômeno violento que coloca seres humanos nos limites absurdos de viver indigno, de sobreviver sem o básico, que é a alimentação. É saber de nossa função como educador e como educadora. São essas crianças que chegam em nossas escolas. Por isso, a escola e o educador não podem se eximir da função de garantir a vida. Sim, garantir a vida é função do educador e da escola. É função também. Só entendendo essas questões, nós podemos adquirir a diretividade e nos posicionarmos. E assim, gente, a gente jamais vai abrir a boca enquanto educador para falar mal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Jamais vai abrir a boca dizendo que esse estatuto foi feito para proteger bandido. Jamais iremos falar de forma jocosa do pessoal de direitos humanos, porque saberemos exatamente o que o estatuto e o pessoal dos direitos humanos significam na vida das nossas crianças e adolescentes pobres. O educador que não consegue enxergar isso, ele corre o sério risco de estar utilizando a educação como instrumento de opressão. Uma educação baseada em depósitos, onde o educando é um mero depositário. Mas, apesar de importante saber de onde se fala, saber qual é a sua prática, saber a serviço de quem está, realizar uma leitura de mundo, né, que
a gente fala a diretividade seria uma categoria vazia, se não estivesse imbricada a outra categoria que nós denominamos de amorosidade, que o Freire denomina de amorosidade. Pode passar o slide? Pode passar, eu esqueci. Pode passar outra? Isso. Paulo Freire fala que o amor é uma tarefa de sujeito. É falso dizer que o amor não espera retribuições. O amor eu gosto muito disso. O amor é a intercomunicação íntima de duas consciências que se respeitam. Cada uma tem o outro como sujeito de seu amor. Não se trata de apropriar-se do outro. Não há educação sem amor. Não há educação imposta. Não há amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo e não respeita. E aí começam os equívocos. Ah, mas eu sou professor. Esse negócio de amor aí é para pai, mãe, tia, madrinha. Minha obrigação é com o conhecimento, com a construção do conhecimento científico. Quantas vezes já não ouvimos isso de alguns colegas? Quantas vezes? Como pedagoga de escola pública e privada, eu já ouvi milhares. Mas é aí que Freire vai dizer que a metodologia utilizada pelo educador e educadora precisa ser necessariamente amorosa, né? Mas ele chama a atenção que essa amorosidade não fosse entendida ou assimilada a um sentimento piegas, mas interpretada como parte do dever emancipatório. É um compromisso existencial com o outro. E Paulo Freire vai mais além, seja ele humano ou seja um ser vivo. Aí seria conversa para outro dia, né? Porque a gente poderia até falar mesmo na questão da ecologia e de nossa relação com o universo. Então, o professor não precisa abrir mão de sua rigorosidade pedagógica para ter amorosidade. Mas porque não é possível aprender quando se tem medo. Então, a troca afetiva e amorosa, ela conduz a uma cumplicidade no processo de ensino-aprendizagem. E ela vai facilitar a horizontalidade entre os seres. A amorosidade, por sua vez, vai conduzir à liberdade, que é algo essencial no desenvolvimento intelectual do ser humano. Porque uma educação engessada, ela inibe a criatividade, ela limita o saber. Por isso, ela não permite o desenvolvimento das habilidades do educando. O professor autoritário e egoísta, ele acaba tolhindo o desejo de autonomia do educando, limita sua curiosidade, inquietude, e jamais desenvolve a amorosidade nessa relação pedagógica. A amorosidade, ela vai produzir problematizações que vai levar o educando a interpretar os saberes que eles já possuem. Saberes de abandono, saberes de pobreza, saberes de raça, de gênero, de opressão. E eles precisam interpretar esses seus saberes para que eles possam sair dessa condição. A construção do conhecimento nas ruas, quando a gente atuava nas ruas, era em função do educando conhecer a si mesmo, a sua condição e o mundo que estava. Eu não fiz magistério, por isso eu nunca aprendi a técnica de alfabetizar, apesar de admirar muito os professores alfabetizadores, mas quando eu estava na rua como educadora popular, eu alfabetizei vários meninos e meninas nas ruas. Porque eles me constituíam, através da relação pedagógica amorosa, alfabetizadora. Era uma relação respeitosa, né? Nós levamos isso tão a sério na educação popular que nós desenvolvemos com o nosso educando uma relação que nós chamamos de paquera pedagógica, namoro pedagógico e casamento pedagógico. Nosso educando nas ruas, diferente da escola, ele não é obrigado a estar conosco. Isso muda tudo. Então, nós, educadores populares, nós temos que desenvolver amorosidade e conquistar o nosso educando. Eu penso que o educador escolar também deveria conquistar o seu educando, né? E assim, a gente paquera mesmo, a gente olha de longe, vai se aproximando aos poucos, até que chegamos ao namoro, quando ele começa a nos contar
histórias, algumas mentirosas, tá? Até, mas são as suas histórias. E quando ele estabelece um vínculo afetivo conosco, né, quando a amorosidade não é mais algo unilateral, ele vem ao nosso encontro e aí nós estabelecemos um namoro pedagógico que caminha para um casamento. Quando nós ensinamos e aprendemos um com o outro, aí se estabelece o casamento pedagógico. Isso é muito comum na educação popular, nos processos educativos, por exemplo, dos cajuns. Não existe relação pedagógica sem amorosidade. Os cajuns são espaços educativos em Vitória, fora do contexto escolar, que surgem a partir da comunidade. Os meninos vão no contraturno para esse espaço e se espalha pelos bairros periféricos de Vitória. Hoje é uma política pública da cidade de Vitória. Então, essas categorias freirianas não são estanque. Como eu falei, elas se imbricam, se atravessam. Então, não dá para falar em diretividade sem falar em amorosidade, sem finalmente em dialogicidade. Até porque Paulo Freire fundamenta o diálogo no amor e fala também da prática pedagógica em 3 dimensões: ação, reflexão e ação transformadora. Pode passar, outro slide. Para libertar os oprimidos de sua condição de opressão, utiliza-se um diálogo. Então, essa é uma categoria que precisa ser inerente ao educador, porque ela requer que as pessoas mantenham uma relação de respeito diante da liberdade um dos outros. Então, o diálogo sempre se dará numa relação horizontal, né? O antidiálogo, não, ele é sempre vertical, né? Por isso, na educação popular, as rodas de conversa que colocam todo mundo do mesmo tamanho, né, elas são tão essenciais. Juntou o educador popular, a roda é certa, porque a horizontalidade ela é essencial para o estabelecimento do diálogo. Paulo Freire vai falar que o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, pronunciam. Isso é, transformam. Transformando, humanizam para a humanização de todos. Então, sendo o diálogo conteúdo da forma própria, de ser própria da existência humana, está excluído de toda a relação na qual alguns homens sejam transformados para o outro, por homens sejam transformados seres para o outro, por homens que são falsos seres para si. É que um diálogo não pode tratar-se de uma relação antagônica. Ele é um encontro, esse encontro amoroso não pode ser, por isso, ao mesmo tempo, não pode ser um encontro de inconciliáveis. Não há diálogo entre inconciliáveis, né? O diálogo só é possível às pessoas que realmente se conciliam. Então, Paulo Freire vai falar que diálogo, ele vai dizer que diálogo é uma relação horizontal de A com B. Ele nasce de uma matriz crítica, ele gera criticidade, ele se nutre do amor, da humildade, porque você ser educador, você dialogar com a criança que está lá na rua, em situação de completo abandono, você precisa ter humildade para saber que aquela criança tem o que dizer. Ele se nutre da esperança, ele se nutre da fé, da confiança. Por isso, só Paulo Freire diz, o diálogo comunica. É quando 2 polos de diálogo se ligam assim, né? Com amor, com esperança, com fé, eles se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação que Paulo Freire chama de simpatia. Só aí Paulo Freire diz que há comunicação. Só através do diálogo, né, o educador consegue mergulhar no cotidiano do educando para que ele possa emergir junto com ele. Freire, ao refletir se a educação dialógica, a refletir sobre a educação dialógica, ele afirma insistentemente que não há diálogo sem um profundo amor ao mundo e aos seres humanos, que não há diálogo sem humildade, sem uma imensa fé nos seres humanos, no seu poder de criar, de recriar, bem como esperança, né? Pois é pela esperança que a eterna busca é possível. Resumindo, o diálogo é possível mediante um pensar existencial, onde o outro é importante para mim como humano. É preciso ressaltar que o diálogo não é uma simples conversa, uma forma de entretenimento, ao contrário, o diálogo pertence à natureza do ser humano, é um pensar crítico, como ensina Freire,
E não é no silêncio que os homens se fazem, ele diz, mas na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. Para Freire, a relação dialógica, ela se dá pelo diálogo entre o educador e educando. Então, na educação popular, tudo pode esperar, menos o diálogo. Ele é a condição sine qua non para que o processo de ensino, para o processo de ensino-aprendizagem. Paramos de fazer qualquer coisa para que o diálogo possa se estabelecer. Uma educação para a libertação, todos devem ter direito à voz, de expressar suas opiniões sem silenciamentos. Dentro do espaço escolar, por vezes, a escuta não tem, né? A gente ouve muito, vamos ficar quieto, parar agora, ninguém fala, silêncio. Para o popular, ser educador é comprometer-se com escutar o outro. Só conseguir mergulhar no mundo da vida, ouvindo suas histórias, porque, como nos disse Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana, histórias importam. Muitas histórias importam. Ouvir o outro como sujeito de direito, esse deve ser o ouvir do educador. Seja ele popular, seja ele escolar, é um ouvir diferenciado de outros profissionais e essencial para a nossa prática. E, finalmente, gente, para não cansar vocês, né, a diretividade, a amorosidade, o diálogo não teria o menor sentido se nós não tivéssemos a esperança. Paulo Freire diz que somente com esperança é possível acabar com a opressão, com a miséria, com a intolerância e transformar esse mundo num lugar bom, num lugar justo para se viver, onde não exista violência da desigualdade racial ou social. Pode passar o slide? Professora Jaciara? Estou acabando. Então tá bom. A esperança, dizia Freire, faz parte de mim como ar que respiro. Né, os educadores populares não sobreviveriam com seus educandos nas ruas ou nas comunidades periféricas se a esperança não fosse aprendida. Então, Freire era um esperançoso, mas a sua esperança não tinha sentido piegas, sua esperança tinha um sentido libertador. Né? E ele dizia, eu sou esperançoso porque não posso deixar de ser esperançoso como humano. A esperança não floresce da apatia, né? Ela se faça desaparecer em mim a esperança e a briga por ela, desaparece tudo. Se não houver esperança, não tem por que continuar sendo ser histórico, porque a esperança é a história. Ela é uma invenção do ser humano. Pode passar isso aí, tá? A gente está lá na esperança. Freire nos ensina, eu estou correndo, Freire nos ensina que educar finalmente exige a convicção, pode passar, a convicção de que a mudança, ela é possível. Porque o mundo a mudança é possível, porque o mundo não é, ele está sendo. Porque nós somos seres históricos, e porque nós somos seres históricos, nós somos seguir na realidade, por mais dura que ela pareça. Estar aqui hoje, fazer parte desse projeto, é esperançar. Esperança e luta. Uma sem a outra, Freire dizia que é um ser titubeante. Luta para Freire é um processo histórico de esperança e sempre coletivo. Sim, essas são as categorias são as que mais me impactam, me desafiam até hoje, inerentes, para mim, a qualquer educador. São categorias necessárias, são categorias que são aprendidas com o nosso colega, com o nosso educando, com o nosso cotidiano. Essas categorias em nós terminam por contaminar o outro e terminam por fazer o nosso espaço educativo um lugar de gente, do educar-se, lugar de gente feliz e cheia de sonhos. Pode passar, só para eu concluir, ao último slide. O último é um provérbio africano. Não sei se ele consegue passar. Não. Mas pode passar. Vamos, aqui. Né? E, finalmente, eu gostaria de terminar, né, minha fala na dinâmica de um provérbio africano. Nós, educadores sociais, educadores populares, aqueles que fazem a educação cheia de diretividade, amorosidade, diálogo, esperança,
Nós somos gente simples, fazendo coisas pequenas em algum lugar de pouca importância, mas realizando grandes transformações. Obrigada a todos e desculpe ter passado do horário. Que isso, professor Jaciara, não precisa se desculpar, não. Eu é que fico com esse papel ingrato do cronômetro, mas, como você disse no início, que teria mais coisas para falar, eu creio que pela reação no chat as pessoas também ficariam mais tempo aqui ouvindo. Então, assim, uma fala maravilhosa e imagino que virão outros convites para você continuar essa conversa no futuro. É isso aí. Então, vamos prosseguir. E acho que tem um microfone ligado. Então, antes de prosseguirmos, eu não poderia deixar também de fazer um registro e de agradecer a presença de todos esses colegas, professores e professoras que estão presentes a essa live. Então, nós temos agora quase 1000 pessoas aqui. Então, assim, vários profissionais de várias MFs, vários CMEs, pessoas também que não são da rede, que são de outras instituições, da UFES, pessoas muito queridas. E eu quero deixar o agradecimento também em nome de toda a equipe que está organizando, porque é para a gente muito feliz ver o alcance, né, e a potência dessa plataforma do município da Serra. Quantas pessoas tem alcançado, e é muito bom ver o interesse, né, dos professores e professoras e demais educadores em se aprofundar nessa temática. Então, muito bom. Teve gente que no chat falou assim, não para, professora, não, deixa ela continuar, eu estou aqui observando, e isso aí é um retorno muito bom para todos nós. Bom, nós vamos prosseguir, e agora eu vou chamar a professora doutora Aparecida de Jesus Ferreira. Eu vou ler também aqui a apresentação da professora, e eu vou tentar ser objetivo para que ela tenha bastante tempo também para falar. A professora doutora Aparecida de Jesus Ferreira é pesquisadora do NUREGS, Núcleo de Relações Étnico-Raciais, de Gênero e Sexualidade. É coordenadora do GEPLIR, Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagem e Identidades de Raça. Tem doutorado e pós-doutorado pela University of London, da Inglaterra. É professora associada da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ministra aulas no curso de Letras, na graduação e no mestrado. Professora visitante da King's College de London e da University of Bristol, também do Reino Unido. Tem experiência em linguística aplicada, com ênfase em formação de professores, ensino e aprendizagem de línguas, análise de livro didático, letramento racial crítico, interseção com raça, gênero e classe social. É autora dos livros Letramento Racial Crítico, através de narrativas autobiográficas, As Bonecas Negras de Lara, entre outros. Então é com muito prazer, com muita alegria, que eu dou as boas-vindas e passo a palavra para a professora Aparecida de Jesus Ferreira. Boa noite a todas, todos e todes. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui com todas e todos e todos vocês. Gostaria de iniciar agradecendo a professora, a doutora Débora Cristina de Araújo, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui dialogando com vocês, e também o projeto Literatura, bem como a Secretaria Municipal de Educação da Serra, e a todas e todos e todos vocês que estão participando, né? Então, estou muito feliz de poder estar me teletransportando do Paraná, né, para conversar com vocês no Espírito Santo e pessoas de tantos outros lugares também. Foi um prazer enorme escutar a professora doutora Jaciara de Paiva. Então, é fantástico escutá-la e ainda saber que ela teve a oportunidade de estar com Paulo Freire, né? Então, para mim, é um grande prazer e foi ótimo ter escutado ela. Eu vou fazer como a professora Jaciara e vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos trançados até os meus ombros, eu uso óculos, estou com um vestido vermelho. E também, nesse momento de muita dor para muita gente,
eu me solidarizo com todas as pessoas que perderam seus entes queridos para a Covid. Como é o momento de nós conversarmos sobre a questão de letramento racial crítico, todas as questões que eu vou trazer e vou abordar sobre a questão do letramento racial crítico têm a ver com as minhas práticas pedagógicas, com as experiências que, de alguma forma ou de outra, eu fiz, seja na formação de professores, seja indo em escolas da educação básica, do ensino fundamental 1, educação infantil, ensino médio, e também as experiências que eu tenho como professora universitária. Então, antes de começar, eu gostaria de também trazer uma citação de Paulo Freire para pensar nesse momento do centenário de Paulo Freire, né? Então, ele coloca: como professor crítico, sou um aventureiro, responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do mundo. Minha franquia ante os outros e o mundo mesmo é a maneira radical como me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabado. Então, essa foi uma citação retirada do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários para a Prática Educativa. Então, eu começo pensando sobre o que eu me propus e o convite generoso que a Débora me fez, e pelo projeto maravilhoso que ela tem. Eu gostaria de pensar um pouco sobre essa questão do letramento racial crítico e perspectivas da educação básica, né? Primeiro, pensando um pouco sobre algumas referências, e daí eu vou pedir para o Ailton que ele comece a dividir os meus slides, então. Pode passar, Ailton? Pode passar para o próximo? Isso, pode passar. Ótimo, obrigada. Então, eu começo pensando um pouco aqui, já que nós vamos falar sobre a questão do letramento racial crítico, sobre a perspectiva, né, de nós pensarmos um pouco para a educação básica. Eu trouxe aqui algumas referências que podem nos ajudar a refletir sobre esse processo e também dar algumas indicações sobre o que eu vou falar. Eu gostaria de mencionar sobre esse livro importante, que é o da Eliane Cavaleiro, que é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Então, esse livro é um marco no Brasil, por várias questões, porque foi um dos primeiros livros que traz um trabalho importante de forma etnográfica que a professora Eliane Cavaleiro fez, de entrar dentro das salas de aula, né, para entender como é que se dava a relação entre professores e alunos e alunos e alunas, né? Então, essa é uma questão importante. Um outro material é esse livro da educação infantil e práticas promotoras de desigualdade racial, que foi um livro pensado no CERT, que a Débora já mencionou. Esse outro livro é da Débora de Araújo, que é um livro importantíssimo para pensar a questão de personagens negros na literatura infantil, o que dizem as crianças e professores, né? Então, é um outro material importante. A Base Nacional Comum Curricular, que também trata das questões de relações étnico-raciais. Nós temos as diretrizes curriculares da educação para a educação infantil, e também esse outro material, que é Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que dentro desse material, quem não conhece ainda,
eu sugiro que acessem, que ele tem várias sugestões de atividades para a educação básica em vários contextos, né? E também, pensando na Lei 10.639, que insere a questão da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, há a questão das diretrizes curriculares nacionais, né? Então, é um outro material importante. E também o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, né? Para a educação das relações étnico-raciais. Eu quis trazer esses materiais aqui, para quê? De início, para mencionar que a minha fala vai ser um pouco guiada por essas questões, sempre pensando nas experiências que eu tive como formadora de professora, como professora que fui da educação básica, e também nas minhas experiências que eu tenho de projetos de extensão, de estar atuando com formação de professores e professoras continuada, né? Então, por isso que eu trouxe todo esse material, porque esses materiais são materiais que guiam, de alguma forma, as experiências que eu tenho tido. E daí, pensando nisso, né, essa importância de pensar sobre a questão do currículo e das relações étnico-raciais. Por favor, pode passar para o próximo, Ailton. E pensando nisso, nós temos que pensar um pouco nessas relações de conhecimentos e políticas públicas e educacionais, também formação continuada de professores e professoras, gestoras e toda a equipe pedagógica, materiais didáticos, livros didáticos e também implementação de práticas antirracistas em todo o contexto escolar, seja através do currículo, de práticas pedagógicas, através de projetos interdisciplinares e transdisciplinares, trabalho contínuo feito com cuidadoras, professoras e professores, pedagogas, diretoras e todas as pessoas envolvidas na escola, né? E a Lu Soares, lindamente, no momento que ela abriu essa nossa fala, ela trouxe uma poesia e que mencionou sobre a questão do antirracismo na sua poesia, né? Então, por favor, pode passar para o próximo, Eduardo. E eu agora gostaria de, como eu vou falar sobre a questão do letramento racial crítico, é importante entender que toda essa perspectiva do letramento racial crítico, eu estou pensando nessa questão da identidade racial negra, né? E para falar e para me ajudar a pensar sobre a questão da identidade racial negra, eu trouxe uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, né? Que é uma pessoa e que teve um papel e tem um papel fundamental para pensar as questões das relações étnico-raciais do contexto brasileiro, que é a pesquisadora e professora Nilma Lino Gomes, né? E a Nilma Lino Gomes também esteve como ministra, né? No governo Dilma. Então, a professora Nilma, ela coloca o seguinte: a identidade negra é entendida aqui como uma construção social, histórica, cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico-racial ou de sujeitos que pertençam a um mesmo grupo étnico-racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. Então, construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina os negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiros e brasileiros. Então, para entender a construção da identidade negra no Brasil, é importante também considerá-la não somente na sua dimensão subjetiva, simbólica, mas, sobretudo, seu sentido político, né? E daí, aqui, eu gostaria de trazer e de pensar algumas reflexões no sentido de como nós, docentes, podemos colaborar. Que eu acho que a minha fala, eu vou sempre pensar e trazer questões como nós podemos colaborar a partir desse lugar que nós estamos e que nós atuamos, né? Então, pensando sobre essa citação que a Nilma traz, né, de que desde muito cedo, né, nós aprendemos que é preciso negar-se a si mesmo, né? E com isso,
eu gostaria de pedir para o Ailton para passar para o próximo slide. Aí, aqui, o que eu trago? Eu trago um cartaz que é um corpo de uma pessoa negra, que é utilizado na educação, no momento, na educação básica, no momento que nós vamos ensinar ou ciências, ou biologia, ou qualquer outra disciplina que nós queremos tratar e mencionar as partes do corpo de uma pessoa, ou pensar o corpo desta pessoa, né? E daí, nesse momento, eu vou pedir para vocês que estão participando, quantas de vocês que estão participando já tiveram a oportunidade de ver um corpo de uma pessoa negra representado nos livros didáticos, no momento em que vocês tiveram que estudar o corpo humano, seja no livro de ciência, seja no livro de biologia, ou seja, em qualquer outro momento que vocês vão, ou precisaram, ou precisam, né, tiveram contato com o corpo humano, ou que vocês ensinam também. Então, esse corpo humano, eu tive a oportunidade de ter acesso a esse cartaz em uma visita de pesquisa que nós fizemos a Camarões, há uns 4 anos atrás, eu e mais 4 professores de outras universidades do Brasil. E no momento que nós estávamos visitando para conhecer as livrarias da cidade em uma das cidades de Camarões, que foi a minha primeira visita que eu fiz no continente africano de descendência ou de origem negra, nós, no momento que entramos dentro dessa livraria e eu vi esse cartaz, eu tive várias sensações, né? Porque naquele momento eu tinha 48 anos. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de ver um corpo negro representado e que poderia ser estudado aquele corpo negro. Então, aí, quantos de vocês tiveram a mesma experiência, né? Eu só pude ter com 48 anos. Eu espero que as crianças de hoje, de agora, possam ter mais oportunidades de ver o corpo delas humanizado, igual a esse corpo que eu tive a oportunidade de ver em Camarões. Mas no Brasil, eu nunca tive a oportunidade de ver, ainda hoje, eu nunca vi um livro didático que tenha o corpo humano negro representado, né? E daí, essa é uma experiência do que a Nilma coloca, né? Que nos é ensinado a todo momento, né, que nós precisamos negar-se a nós mesmos, né, para que nós possamos ser aceitos, né? E essa é uma experiência, né, e é uma demonstração de o quanto que isso ocorre no nosso cotidiano e as nossas crianças ainda têm as mesmas experiências, né? Mesmo nós estando no ano de 2021, com 56% da população que é negra, né? Então, nós hoje, no Brasil, somos 56% da população que somos negras e negros representados. Então, o que ocorre no Brasil que nós não podemos nos ver representados dentro dos livros didáticos? Por que nós não somos representados? Sendo que nós somos a maioria da população brasileira, né? Então, são algumas reflexões que nós temos que fazer como professoras e como professores e como docentes da educação básica. E o que nós podemos fazer para mudar, para que essas experiências nossas crianças deixem de ter, né? Então, agora eu vou pedir para o Ailton passar para o próximo, por favor. Aí essas reflexões, né, são porque em um país que 56% da população que é preta e parda, negros, né, afrodescendentes, afro-brasileiros, não vemos essas pessoas representadas de forma equitativa nos livros didáticos e também livros de literatura infantil, né, que foi o que eu mostrei um pouco da pesquisa da Débora logo no início da... né? E por que não vemos médicos, dentistas, engenheiros, advogados, professoras,
negros e negras na mesma proporção das pessoas brancas que nós vemos representados. Então, esses são alguns dos questionamentos que nós temos que fazer e como é que nós podemos mudar, quais são as ações que nós podemos fazer na educação básica para que a gente possa mudar essa relação de desigualdade, de não equidade e de desumanização dos corpos das pessoas negras. Por favor, você passa para o próximo. E daí, nisso, eu começo a falar a questão de letramento, né? E para isso eu trago uma citação de Brian Street, que ele traz o seguinte, de banho, é que letramento, né, são as práticas de letramento, são constituídas da identidade, da pessoalidade. O que quero dizer com isso? É que, quaisquer que sejam as formas de leitura e de escrita que aprendemos e usamos, elas são associadas a determinadas identidades e expectativas sociais acerca de modelos de comportamentos e papéis a desempenhar, né? Então, se nós formos nos remeter àquela imagem, né, que todo e qualquer processo ou formação ou interação que nós tenhamos que fazer dentro da educação básica, do contexto de sala de aula, né, nós precisamos ver os corpos negros sendo atravessados por todas essas discussões, né? Pois somos 56% dessa população. Essa população precisa se ver representada através das atividades de leitura, de escrita, que são propiciadas dentro da escola e das várias outras interações que a gente tem, dos vários outros processos de letramentos, multiletramentos que nós temos, né? Seja através de jornais, revistas, televisão, através dos vários acessos que a gente tem na internet, de vídeos, né? E tantas outras possibilidades. Por favor, Ailton, passa o próximo. E daí eu trago um pouco, pensando na questão do letramento racial, né? Então, para que a gente possa pensar no processo de letramento, nós precisamos pensar também como é que nós passamos a pensar na questão do letramento racial como uma possibilidade de letrar as pessoas para que a gente pense sobre as questões raciais. E quando eu falo de pensar sobre as questões raciais, né, eu não estou somente pensando na questão racial na perspectiva negra, né? Eu estou pensando na questão racial em todos nós que somos racializados, né? Então, todos nós, sejamos nós pessoas brancas, pessoas pretas, pardas, que são as pessoas negras dentro do contexto brasileiro, as pessoas amarelas, que são as pessoas asiáticas, ou as pessoas indígenas, que são representadas pelos vários povos indígenas que estão dentro do contexto brasileiro também. Então, nós precisamos pensar como é que nós podemos pensar essas várias possibilidades de letrar, né, dentro do contexto da sala de aula, né? E daí obriga-nos a repensar raça como um instrumento de controle social, geográfico e econômico de ambos, brancos e negros, né? Então, há uma necessidade de, no momento que nós estamos falando e pensando sobre a questão do letramento racial, nós estamos pensando que esse letramento ocorra, que essa reflexão ocorra através das várias pessoas que também são racializadas, né, e que estão dentro desse contexto. Por favor, Ailton, próximo. E daí eu gostaria de mencionar um pouco como é que surgiu a questão do letramento racial crítico na minha vida, né? Eu pesquiso sobre a questão de identidades sociais de raça, interseccionada com gênero e classe social, e daí eu trago um pouco da importância de Kimberly Crenshaw, que é uma das pesquisadoras que traz e diz que nós não temos como pensar a questão racial sem pensar de forma interseccionada, né? Porque nós precisamos pensar, quando pensamos na questão racial, que ela esteja interseccionada com a questão de gênero e com a questão de classe social, porque dependendo de gênero e de classe social, as pessoas terão experiências diferentes umas das outras, né? Então, essa é a importância de se pensar a questão de raça interseccionada, né? E no momento em um momento que eu estava pesquisando, eu já trabalhava com a questão muito do letramento crítico, e eu precisava da questão racial para pensar
as várias reflexões que eu vinha fazendo sobre a questão de letramento crítico dentro das narrativas autobiográficas, que é uma das pesquisas que eu desenvolvo, e coleto muitas narrativas autobiográficas de professores, de crianças, de adolescentes, de adultos, em vários contextos, para entender um pouco como é que se dá a questão das experiências que as pessoas têm quando se fala como é que eu me dei conta de que o racismo existe. Então, essas são algumas das experiências, e que naquele momento específico eu precisava de algo a mais dentro do letramento crítico que pudesse dar uma sustentação melhor para as discussões que eu já fazia sobre a questão do letramento crítico. E daí, nesse momento, a questão do letramento racial crítico passou a existir na minha vida, né? E é um pouco disso que eu vou mostrar e abordar para vocês aqui, como é que essa questão do letramento racial crítico tem se dado nas minhas práticas, na minha praxis, né? Então, vamos lá. E como é que eu entendo a questão do letramento racial crítico? Então, o letramento racial crítico reflete sobre raça e racismo, possibilita-nos ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia. E o quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, universitário, seja em nossas famílias, seja nas nossas relações sociais. E como formadora de professores que sou, entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim possa também colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade e com equidade. Eu trouxe aqui a questão de equidade, que eu acho que é de fundamental importância. Porque no momento que nós, por exemplo, eu pesquiso muito sobre a questão do livro didático e a equidade da representação das identidades raciais dentro do livro didático. E também pensando um pouco a respeito das questões de literatura infantil também, né? Então, quando nós pensamos na questão de equidade, a gente precisa ter essa dimensão de que pensar em equidade é pensar nessa questão de 56% da população brasileira é negra, preta e parda. Esse 56% da população brasileira está representado dentro dos livros didáticos, por exemplo, ou há dentro das escolas, nas bibliotecas das escolas, livros de literatura infantil com protagonistas negros e negras, escrito por autores negras e negros, na mesma proporção de livros escritos por autores e autoras brancos e brancas, por exemplo, ou que a representação como protagonistas de pessoas brancas se equipara ao mesmo número de pessoas negras dentro dos livros didáticos e também dentro dos livros de literatura, seja literatura infantil, literatura juvenil ou mesmo literatura adulta, né? Então, o que as pesquisas têm indicado é que isso não ocorre, né? E daí nós, como educadores e educadoras e como docentes da educação básica, quais ações nós podemos fazer para quebrar esse paradigma, né? Para que nós possamos ter, de fato, né, uma representação equitativa e que os nossos alunos e alunas possam se ver representados e representadas, né, através dos materiais que nós utilizamos no momento que nós vamos ensinar, né? Então, essa é uma questão que eu trago e que eu penso aqui a partir dessa reflexão. E daí uma outra questão importante da gente pensar na questão do letramento racial crítico para termos uma sociedade mais justa e igualitária, nós temos que mobilizar todas as identidades, seja a identidade racial branca, a identidade racial negra, para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial crítico, né? E daí, nesse momento,
é importante nós pensarmos, né, que todas e todos e todos nós somos convidadas, sejamos nós pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas amarelas, que são as pessoas asiáticas, né, para que nós possamos pensar, para que nós tenhamos, de fato, uma sociedade equitativa, né? E para isso, algumas vezes é trazido a questão, mas será que eu, como pessoa branca, posso falar? Será que eu, como homem, posso falar? Né? Sim, todos e todas e todos nós somos convidados a pensar em uma educação equitativa. E daí nós temos que usar desse lugar nosso de privilégio, né, para pensar ações em prol de uma educação e uma sociedade equitativa, não é? Se sou um educador ou uma educadora que me vejo, né, como um educador ou uma educadora que sou branca, ou homem ou mulher, por exemplo, né? Que lugares são esses que esses corpos ocupam dentro da sociedade, que nesse momento atual são corpos privilegiados, né? Porque tem a questão da branquitude, que é vista como norma, né? Então, como é que esses educadores e essas educadoras podem se utilizar desse lugar de privilégio para propor ações, né? Então, é esse lugar de fala, né, que todas e todos precisam ser e se ver chamados para fazer essas reflexões, né? Então, eu acho que isso é de fundamental importância, né? E daí, eu fiz aqui uma reflexão, pensando um pouco sobre a questão do letramento racial crítico no nosso dia a dia, na escola e nas nossas relações sociais, pensando em várias possibilidades, né? Então, saber utilizar uma das questões importantes para a gente pensar a questão do letramento racial crítico é saber utilizar de terminologias sobre raça em vários contextos sociais. Por exemplo, né, a Jaciara, ela trouxe várias nomenclaturas no momento que ela estava trazendo a fala dela, desde falar, por exemplo, sobre a questão de racismo, racismo estrutural, né? Racismo institucional. Será que todas e todos e todos nós entendemos como é que isso se dá, em que momentos utilizar, como é que podemos utilizar todas essas nomenclaturas, não é? Então, essa é uma forma de entender todas essas nomenclaturas para que a gente também possa melhor dialogar com os nossos alunos e alunas que estão dentro do contexto da educação básica, né? Entender a importância da equidade, de ser inclusivo, né, em questões raciais, de forma interseccionada, é de fundamental importância, né? Colaborar para que tenhamos uma sociedade mais equitativa, dentro das possibilidades que nós estamos e dentro do nosso lugar de atuação. Então, o que nós podemos fazer? Então, educar e abordar com as pessoas ao nosso redor, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso lugar de trabalho, nas nossas relações sociais. Ou seja, todas as possibilidades que nós tenhamos, né, são momentos de fazer esse letramento racial crítico, de abordar sobre, falar sobre, em momentos que a gente percebe que houve uma interação dentro do contexto de sala de aula, e nós vemos que houve uma questão que há a possibilidade do professor e da professora fazer a intervenção, porque houve uma questão de que há a possibilidade, a necessidade de que haja um letramento racial crítico naquele momento, então o professor e a professora precisam intervir. Então, esse é o nosso papel como docentes, né? Que a gente faça essa intervenção, né? Uma outra questão é mostrar, através da nossa prática cotidiana, que estamos engajados em ter uma sociedade equitativa, né? E esse engajado pode ser através da atuação de conselhos na escola, através de atuação de conselhos do nosso próprio bairro, através da atuação em qualquer outro lugar que exija a nossa voz. Uma vez que nós passamos pelo processo de letramento racial crítico, nós somos chamados a essa responsabilidade.
Então, se queremos ver uma sociedade equitativa, nós temos que atender esse chamado, né? E, a partir desse chamado, possibilitar que outras pessoas também possam ter as mesmas experiências, né, que nós também tivemos, né, da oportunidade de saber um pouco mais. Falar abertamente sobre as questões raciais e de gênero, nomeando de forma que fique evidente e não utilizar o genérico inclusão, né? Então, essa é uma questão importante. Se nós vamos falar sobre a questão racial, utilizar nomenclaturas como letramento racial crítico, utilizar nomenclaturas como antirracismo, né? Então, é de fundamental importância que a gente saiba utilizar que a gente saiba que precisa ser diretivo. E se nós estamos falando sobre a questão racial, nós temos que nomear e não utilizar outras nomenclaturas. Nós temos que nomear porque se há uma questão, e se nós temos uma questão e um problema de racismo no Brasil, nós temos que nomear. Nós não podemos utilizar outras nomenclaturas para abordar aquilo que é de fundamental importância, né? Perceber que é somente tendo ações nós podemos mudar o contexto social. E daí, qual é a sua ação? Quais são as nossas ações? Que ações nós podemos fazer a partir do nosso contexto de atuação? E eu vou pedir para passar para o próximo, por favor, Ailton. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Isso, pode passar para o próximo. Isso, aí, obrigada. Não, anterior. Isso, aí. Então, agora, eu gostaria de que a gente pudesse pensar sobre a questão do letramento racial crítico, pensando na questão de ações, né? E aqui, nessas ações, eu pensei em ações voltadas para as questões de políticas educacionais, para a formação docente, para a questão de materiais didáticos e livros de literatura infantil e na própria escola, né? Então, se nós temos que pensar nas políticas educacionais, né, eu trouxe aqui uma delas, que é a Lei 10.639, de 2003, e também a 11.645, de 2008, que insere a questão da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e a partir da Lei 11.645, também indígena, né, no contexto da escola. Então, todos e todas nós somos chamados a fazer essa reflexão, né? E daí, a partir do momento que nós pensamos nessas ações, né, há uma necessidade grande de monitoramento, né, de como é que isso está sendo feito. Será que os nossos colegas precisam de colaboração? Como é que eu posso colaborar? Como é que eu posso ajudar para que essas implementações sejam feitas, né? E daí, quais são os impactos, né, com relação à questão a partir dessas ações, né? Então, os impactos são políticas internas dentro da própria escola, há uma mudança no próprio currículo, há uma mudança no processo de avaliação, não é? A partir do momento que nós fazemos essas implementações de leis que pensam e trazem a questão como central, pensar a questão de raça dentro do currículo, né? E é o que a Lei 10.639, de 2003, faz, e a 11.645, né? Que todas e todos nós conhecemos. Aí, pensar um pouco mais daí na questão da formação docente, né? Então, que ações que nós podemos pensar acerca da formação docente? Então, quando está no processo de graduação, que sejam garantidas que as pessoas tenham esses acessos e essas reflexões acerca de políticas educacionais e políticas públicas que possam dar a possibilidade de refletir sobre as questões da educação das relações étnico-raciais do contexto da escola na formação docente, né? Por exemplo, aí eu trago o projeto Literatura, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso de formação
de professores. A professora Débora e a sua equipe já fizeram alguns encontros, né? E que tem tido um resultado maravilhoso, um resultado fantástico. Então, são alguns dos exemplos, né? E os impactos que tem em toda a escola e comunidade, ou seja, perpassa os muros da escola, né? Ele vai muito além dos muros da escola. E daí nós podemos pensar também na questão dos materiais didáticos, né? E a questão dos livros, e livros de literatura infantil, né? Então, quais ações, né? Constante análise e avaliação de livros didáticos, livros de literatura infantil, livros com uma perspectiva de identidade racial negra positivada, que nós possamos ver as pessoas negras representadas, tanto nos livros didáticos quanto nos livros de literatura infantil, como protagonistas positivados, bem como ver autores e autoras negros e negras também, né? E os impactos, né, que isso tem. Há o impacto na identidade racial das crianças negras e crianças brancas, em docentes, e também nós podemos ver uma mudança de comportamento fundamental em toda criança, né? Com relação à questão, criança negra, com relação à questão da autoestima elevada. E também ensina e educa a criança branca, né? Que a criança negra também está sendo vista de forma equitativa, igual a ela. Então, essa é uma importante reflexão que precisa ser feita dentro da escola. Uma outra questão, aí nós vamos para a escola, né? Que são projetos, atividades culturais, contação de histórias, atividades reflexivas com estudantes, foco na questão racial. E os impactos, né? A questão da interação entre docente e docente, impactos na questão da interação entre docente e estudante e entre estudantes e estudantes, né? Então, a gente percebe e passa a ver a partir daí de que há uma mudança significativa, né? No perfil das pessoas a partir dessa mudança, né? Por favor, Ailton, pode passar para o próximo. E daí, nisso, eu gostaria de trazer uma pesquisadora e ativista e educadora que eu admiro muito, que é a Bell Hooks, e que a citação dela nos remete a pensar sobre isso que eu acabei de falar, que são políticas educacionais, formação docente, materiais didáticos, livros de literatura infantil e escola. No momento que ela coloca que racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro contra os que estão fora. E é pré-determinado frequentemente antes de qualquer discussão em sala de aula se inicie. E daí, o que eu posso dizer com relação a isso, né? Que exemplos podem ser ditos com relação a isso? A partir do momento que o aluno entra dentro do espaço escolar, há cartazes, né, no espaço escolar, há livros didáticos, há a biblioteca da escola, não é? Se esse aluno e alunas, se eles não se veem representados, não é? Não precisa que a escola diga que ela tem um trabalho em prol do antirracismo, ou que ela tem um trabalho em prol do letramento racial crítico, se não está evidenciado, né, não é? A partir das políticas educacionais que a escola adota, se não está evidenciado através de processos de formação continuada que a escola propicia, através dos livros didáticos, dos materiais didáticos, dos livros de literatura infantil e através das relações que são trocadas dentro daquele espaço, não é? Então, essa é uma reflexão importante que dialoga um pouco com isso que eu acabei de falar, né? Por favor, Ailton, passe para o próximo. Aí, a próxima questão, eu estou pensando aqui um pouco em práticas pedagógicas e ações, né? Então, eu trouxe aqui algumas sugestões e possíveis atividades durante o ano escolar para a educação infantil, creche do 4 a 5 anos. Por exemplo, leitura de livros de literatura infantil com protagonistas negros e negros, contação de histórias com personagens negros e negras, caixas de brinquedos na escola com bonecas e bonecos negras e negros. A partir do ensino fundamental das séries iniciais, do 1º ao 5º ano,
leituras de livros com protagonistas negros e negros, contação de histórias, né? E também trabalho com narrativas, histórias sobre a família, ancestralidade, né? Essa é uma outra questão. Aí, para o ensino fundamental e das séries finais, nós temos aquilo que eu já falei antes. Além disso, narrativas autobiográficas acerca de experiências com as identidades raciais existentes no contexto escolar, projetos com análise de livros didáticos e a percepção da representatividade negra nos livros didáticos interseccionada com gênero e classe social. Então, isso pode ser feito projetos que os próprios alunos podem fazer, né? Inserção de atividades com gêneros textuais diversos que contemple a identidade racial negra. Por favor, Ailton, pode passar para o próximo. E daí aqui eu trago algumas pesquisas que têm pensado a questão do letramento racial crítico dentro das séries iniciais. Só trouxe 3 aqui, mas que vou mencionar um pouco dessas 3. Uma delas é a Keila de Oliveira, que ela fez um trabalho com as séries iniciais no ensino fundamental a partir de livros de literatura infantil, e que ela coloca os primeiros livros são para sempre. Então, a Keila Oliveira, o que ela fez? Ela levou um trabalho de fazer contação de histórias com crianças, em que ela escolheu 3 livros de literatura infantil com protagonistas meninas negras, e fez um trabalho de contação, fez um trabalho de narrativas autobiográficas das crianças através de desenhos, e no final, foi um trabalho que ela fez durante 3 meses, que era um trabalho de mestrado dela, e no final, ela pôde perceber uma mudança significativa na escola, né? Tanto por parte dos professores, como por parte dos alunos e alunas, né? E também da própria comunidade, né? Ou seja, foi uma ação de adotar uma atividade de contação de histórias que possibilitou que crianças negras e negros, bem como crianças brancas também, tivessem uma outra percepção da identidade racial negra. Esse outro, a outra pesquisa foi de Marivete Souza, que ela fez um trabalho com estudantes pensando sobre como é que essas crianças e adolescentes se deram conta da identidade racial negra e branca, né? E foi um estudo a partir de relatos autobiográficos de estudantes e adolescentes, né? E que também ela percebeu uma mudança significativa nesses estudantes, né? Uma outra foi o trabalho de Elivan Aparecida Ribeiro, que ela fez um trabalho de formação, de observar a questão, como é que se dava a questão do letramento racial crítico através de narrativas de professoras e professores negras, né? E daí ela mostra e demonstra aqui as várias experiências que esses professores trouxeram, que são experiências dolorosas e que eles passaram ao longo da vida deles e que, infelizmente, ainda continuavam experienciando dentro do espaço da escola, né? E daí é importante dizer aqui, demonstrar o quanto que é importante que a escola pense em ações, né? Não só para os alunos, mas também ações de acolhimento para professoras e professores negros e negras que estão dentro daquele espaço. E não só professores negros e negras, e sim toda a equipe da escola, né? Então, como é que pode ser feito um trabalho também de acolhimento para aqueles e aquelas professoras e professores que também são negros e negras que estão dentro daquela escola, né? Então, escutar um pouco mais das narrativas das pessoas que estão dentro daquele espaço. Por favor, o próximo, Ailton. E daí, aqui eu trouxe uma experiência que eu tive de um projeto que eu desenvolvi com a educação básica e relações étnico-raciais. Foi um projeto que eu fiz com a Prefeitura de Ponta Grossa, em 2012, e que nós fizemos vários projetos, né? Foi um grupo de estudos de várias horas que nós fizemos com os professores depois do período de aula deles, e que toda a rede municipal de educação participou, né? E que a gente teve trabalhos fantásticos, maravilhosos, de professores fazendo esses projetos, né?
e que houve um engajamento dos professores, e a gente pôde perceber uma mudança significativa dentro da escola, né? E dentro da própria Secretaria de Educação, a partir do momento que abraçou esse projeto, né? Então, como vocês podem ver, esse projeto saiu com a chancela, né, da própria prefeitura, né, que nós fizemos o trabalho, e aqui trouxe o relato de cada um dos projetos que ocorreram, que foi daí longitudinal, né? Então, foi um trabalho maravilhoso e que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho com esses professores, né? E daí eu sou autora desse livro, As Bonecas Negras de Lara, e também vou falar rapidamente aqui sobre a experiência que eu tive com esse livro. Esse livro eu fiz ele em... Pode passar para o próximo, fazendo favor, Ailton? Esse livro, eu fiz ele em 2017, que ele saiu a publicação dele, e foi um projeto que eu tive a possibilidade, através dele, que ele fosse financiado como um projeto do Profiscam e também da Lei Rouanet, que era chamada naquele momento, e que foi feito em 2 edições. A primeira edição, os livros foram distribuídos para as escolas e para as secretarias educacionais do Paraná, e aqui nós fizemos 10 oficinas de formação de professores, e o público atingido foram 2.000 pessoas, né? Então, foi um projeto fantástico, maravilhoso. E na segunda edição do projeto, que daí também foi feita uma outra amostra de trabalho, eu escolhi fazer um trabalho de contação de histórias para 1.300 crianças, em que eu fiquei 3 semanas na escola fazendo contação de histórias para as crianças e para os professores. E daí foi um trabalho fantástico, maravilhoso, e que eu tive o prazer de aprender muito com os alunos e alunas e professores e professoras daquele momento. Por favor, o próximo, Ailton. E daí aqui eu trago algumas imagens, né, fotografias dessa experiência que eu tive, tanto de estar em sala de aula com os alunos, de fazer contação de histórias, bem como o que eles fizeram, desenharam, ali um pouco da formação que eu fiz com as professoras e professores, né? E daí, por favor, o próximo, Ailton. Tá certo. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, e será um prazer, então, agora, escutar, né, e dialogar um pouco com vocês, e também com a Jaciara. Muito obrigada. Bom, muito obrigado pela apresentação, pela explanação maravilhosa, professora Aparecida. Eu, pessoalmente, anotei várias coisas aqui que eu quero me aprofundar e pesquisar depois, e pelo que eu estava acompanhando nos comentários também, as pessoas que estão participando também gostaram muito. Então, fica o nosso agradecimento mais uma vez pela participação, e creio que virão outros convites para continuar essa conversa também. Eu gostaria de lembrar que a certificação desse momento ela será feita pela ProEx. Serão ao todo 4 lives nesse ciclo, e as demais lives elas vão ser divulgadas tanto no Instagram do Literatura, do Grupo de Pesquisa de Literatura, quanto nas páginas da Secretaria de Educação. Nós já temos a nossa próxima live agendada, e as informações vão aparecer daqui a pouco para vocês na tela. Nós vamos agora, mesmo com a nossa hora um pouco avançada, nós vamos tentar passar para um bloco de perguntas. Então, algumas perguntas que foram selecionadas pela equipe, nós vamos tentar colocar as perguntas e dar um tempo para as professoras falarem, fazerem comentários, e assim nós vamos prosseguir, ok? Vamos ver as perguntas que já foram feitas.
Também foi muito bom, durante o tempo das apresentações das professoras, ver que a formação estava acontecendo nas falas e estava acontecendo também no chat. Muitas colocações muito interessantes, muito pertinentes, muitas observações, assim, provocações muito interessantes também foram feitas no chat. Então, podemos já ir para a primeira pergunta? Se tiver alguma pergunta já selecionada, pode ser projetada aqui na tela. Bom, tem uma pergunta que foi feita aqui pela Joelma. Eu já vou tentar passar essa pergunta enquanto a gente já coloca as outras perguntas também no ponto. Professoras, vocês acreditam que o trabalho com materiais didáticos afrocentrados pode ser feito mesmo sem uma formação prévia das professoras e professores? Então, essa é a pergunta da Joelma Santos. Eu conheço a Joelma. Oi, Joelma, que ótimo que você está aí, que coisa boa, que bom, maravilha, excelente. Eu posso, não sei se a Jaciara, você quer começar respondendo, ou se você quiser começar respondendo, eu Não, pode iniciar, professora. Então, tá bom. Então, essa ideia do material didático afrocentrado, que a Joelma fala, né, ela tem um material afrocentrado, então, é um material lindo, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, o que eu acho, Joelma, né, é que eu acredito que a questão do professor, né, a partir do momento que ele tem a oportunidade e a experiência de ter um material, né, afrocentrado, ele também tem a oportunidade de, a partir da leitura e das reflexões que ele faz utilizando o próprio material, dele se formar a partir do momento que ele utiliza o próprio material. E a partir dos questionamentos e das questões que tem dentro do próprio material, isso vai trazer a instigação daquele próprio professor ou professora, né, que vai procurar sanar as lacunas de formação, caso tenha, para que ele também possa utilizar aquele material, né? Então, essa é uma questão importante, porque muitas vezes, se nós formos esperar que todas e todos os professores passem por um processo de formação crítico-reflexiva sobre a questão das questões raciais, para que depois eles possam abordar, ou tratar, ou trazer as reflexões para dentro do contexto de sala de aula, né? Então, a gente vai demorar muito tempo para que isso ocorra, não é? Então, o que eu acredito e penso é que, né, o professor, a partir do contato com o material, ele tem a possibilidade de se formar com o contato, né, e também buscar materiais ou outras questões que complementem a sua formação. O adequado seria, né, que esse professor tivesse tido no seu processo de graduação ou formação continuada, como é o projeto, né, do Literatura, que pudesse fazer formação continuada com relação a essas questões. Agora, eu não penso que pode ser essa somente a única possibilidade de pensar no uso de um material afrocentrado. Nós temos que pensar nessa possibilidade de formação crítica que o professor vai ter a partir da utilização daquele material. Então, seria essa a minha reflexão. Ok. Gostaria de comentar, professora Jaciara? Não, está tranquilo. Deixa eu ler a próxima pergunta aqui, que foi selecionada. Só um minutinho para eu trocar de tela. Bom, a professora Lucimara Gonçalves, ela fez uma observação e uma pergunta. As imagens, fotografias, os textos que temos usados nas APNPs, as atividades não presenciais, por exemplo, nossos estudantes negros, em sua maioria, são contemplados? Será que se sentem representados? A professora fez esse questionamento junto com uma reflexão, né? O quanto
os nossos alunos têm sido representados nas atividades que nós, professores, temos elaborado. Deixo aberto para o comentário. Professora Jaciara, gostaria de comentar? Então, falar desse momento sobre essa questão do ensino remoto, agora a gente sabe que os nossos estudantes negros não chega quase nada a eles. Eles não têm condições de acessar o conhecimento através do ensino remoto. Então, assim, quando a gente fala do preparo das atividades, dos professores, para alcançar esses meninos e meninas que estão na periferia, que muitas vezes têm um celular só, para a família toda acessar, e espera o pai chegar à noite do trabalho para acessar o celular. Então, assim, eu não consigo nem comentar sobre as atividades, porque eu acho que nós, negros e negras, estudantes pobres, eles não chegam a acessar, né, o material que o professor está produzindo. Não que eu seja a favor de que professores possam estar voltando em plena pandemia, tá, gente? Eu sou terminantemente contra também. A educação ela deve ser voltada para a vida. Expor professoras a risco não é uma educação pró-vida. Bom, como nós estamos quase chegando ao final da nossa live, e assim, muitas perguntas e comentários, elas vão acabar ficando para um outro momento, eu vou deixar o espaço para as professoras fazerem uma consideração final. Se quiserem também deixar seu e-mail de contato, para caso as pessoas que estão acompanhando encaminhem perguntas, comentários, também podem ficar livres para fazê-lo, e depois nós caminhamos para o encerramento, ok? Vou deixar a palavra com a professora Jaciara para que faça suas considerações, depois a professora Aparecida, e aí encaminhamos para o final. Obrigada, Eduardo. Eu agradeço, né? Eu sabia que eu ia aprender muito hoje aqui com a professora Cida, foi muito, muito, muito bom. Obrigada, professora Cida. Aprender é bom demais, né? Aprender dá um encantamento de luz. Eu quero dizer que por que eu falei sobre categorias freirianas hoje? Eu fiz a pesquisa de doutorado em 2011, e aí eu fui entrevistar educadores populares. E aí, quando eu chegava, né, a educadores populares do Rio Grande do Sul, educadores populares de Salvador e educadores populares de Vitória. E aí eu ia percebendo no saber fazer daqueles educadores, no modo daquele educador existir, mesmo sem ter lido um livro de Paulo Freire, a gente ia percebendo que aquele educador tinha categorias que podiam ser associadas às categorias freirianas, né? E por isso a gente elenca 10 categorias, né, que a gente percebeu em todos aqueles educadores. Eu sei que, certamente, se nós formos às escolas fazer essa pesquisa também, nós observaremos muitos professores e professoras, né, repletos de categorias freirianas de sentido. Então, isso não é algo que está só na educação popular, está dentro da escola também, com professores revolucionando o seu contexto ali em nível micro, mas que termina se estendendo a nível macro, né? Então, eu só termino agradecendo, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje, interagindo e poder saber que tanta gente está interessada em aprender. Aprender é um ato de resistência, estar aqui hoje é um ato de resistência e resiliência diante desse contexto todo que se apresenta para nós. Parabéns aos professores, né, do município da Serra, parabéns à Secretaria de Educação por permitir este momento. E parabéns à literatura, né, também, né, por todo o trabalho que vocês fazem e desenvolvem. Obrigada. Professora Aparecida. Então, eu gostaria de agradecer, né, e de deixar o meu contato. Eu tenho o meu Instagram, que é @Aparecida de Jesus Ferreira, e dentro do meu Instagram, no link da bio, tem vários livros gratuitos que eu faço e tenho feito com os meus grupos de estudos de pesquisa, e que lá tem vários exemplos de atividades, de materiais, sugestões de coisas que possam ser feitas
dentro do contexto de sala de aula, tanto para educação infantil, educação básica, de uma forma mais abrangente, ensino médio, professores universitários e alunos que estão fazendo graduação também. Então, se vocês quiserem irem lá, né, e pegar esses materiais, eu faço e tenho feito material sempre pensando em disponibilizar, né, para que as pessoas possam ter acesso, né? E com isso, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Educação pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. Foi ótimo estar aqui com a Jaciara e aprender com a Jaciara, com as questões que ela trouxe. E também a Débora, né? Agradecer muito a Débora, o Projeto Literatura, e não me canso de elogiar o projeto lindo, né, que ela tem e que ela está fazendo com todas e todos vocês, né? E também gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, que estão aqui e que fizeram a interação conosco durante esse processo, que trouxeram as várias perguntas, fizeram seus comentários. Então, foi ótimo perceber e sentir a presença de todas e todos vocês aí, né? E muito obrigado, Eduardo, pela interação, pela conversa. Também agradeço aos intérpretes que nos possibilitaram chegar a tantas outras pessoas também. E agradecer a todos vocês e elogiar esse projeto lindo, né, que a Secretaria de Educação tem feito. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu também quero agradecer às professoras Aparecida, a professora Jaciara. Foi um momento, assim, espetacular. Eu não teria palavras assim para descrever agora o quanto foi instrutivo para mim e o quanto eu vi da boa energia, das boas vibrações também no chat, de como os professores, professoras, educadoras certamente foram afetados por esse afeto, né? Então, foi muito bom. Então, eu também não poderia deixar de fazer essa mesma fala que a professora Aparecida fez com relação aos intérpretes, que deram um show à parte. Foi, assim, espetacular. Então, parabéns também aos intérpretes. Também gostaria de dar os parabéns e de agradecer à equipe da Coordenação de Estudos Étnico-Raciais, que esteve conosco durante o encontro. Também ao Ailton, que nos ajudou em toda essa questão a questão técnica, a questão da mídia. Então, a equipe que o Ailton representa, se não me engano, do GTE, fica nosso muito obrigado. Nós já temos também a nossa próxima formação agendada, a nossa próxima live agendada, desculpa, que o título é Literatura Infantil de Temática da Cultura Africana e Afro-Brasileira, com as professoras Eliane Debus e Maria Nória. A professora Eliane Debus é da Universidade Federal de Santa Catarina e a professora Maria Nória é da UNEB. Está marcada para o dia 19 de maio, às 19 horas, também aqui no canal Educa Serra. Então, as informações estão aparecendo aí na tela. Fica o nosso muito obrigado e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Boa noite a todos, obrigado a todos os professores, professoras e educadoras que ficaram conosco até esse final aqui. Para nós, emocionante ver esse número de pessoas, de educadores, que vêm em busca desse conhecimento e que nós já entendemos que serão pessoas que farão a diferença nos seus CNEs, nas suas ENEFs e na sociedade de forma geral. Então, nosso muito obrigado, boa noite a todos e todas e até a próxima.